Eu saúdo a todos os irmãos presentes que nos assistem nas redes sociais com a paz gloriosa de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todas as vezes que nós falamos essa expressão a respeito do Messias aguardado, da volta gloriosa de Jesus, dessa esperança, eu às vezes creio que é um sentimento que não flui muito bem na vida de alguns irmãos, porque essa expressão ela se tornou tão secularizada, uma coisa tão comum de se falar, que falar na volta de Jesus, ou falar na possibilidade de que em algum momento nós já não estaremos mais, e essa vida não vai acontecer mais aqui, é algo que parece distante de muitos. E é por isso que nós precisamos muito de retomar em nossos corações alguns sentimentos. O nosso coração precisa ser encharcado de um sentimento que está muito abstrato na vida de muitas pessoas. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, cada um abre a sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, e o capítulo é o capítulo 16. Bendito seja o Senhor que nos permitiu estar diante da sua palavra mais uma vez. Que seja para cada um de nós, irmãos, um momento de reverência. Talvez essa leitura dessa passagem bíblica, essa mensagem que hoje nós vamos tratar aqui, vai ser o que vai sustentar talvez alguns aqui até a próxima semana, quem sabe no culto de um final de semana. Talvez será a leitura que alguém vai fazer na Bíblia, talvez somente numa outra oportunidade estamos reunidos, talvez alguém vai ler a Bíblia de novo. Então, como diz aquele cântico que costumamos cantar, quem sabe esse é o último culto, quem sabe esta é a última mensagem. Amém? Capítulo 16 de 1 Samuel, verso 6 e verso 7. Diz a palavra de Deus: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nosso Deus, que a tua palavra encontre bom lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sentado, irmãos. Meus amados, Samuel foi até a casa de Jessé para dar ao povo, cumprir na vida do povo um pedido, um desejo, que aos olhos do povo parecia ser uma coisa boa, porque Samuel era o último dos juízes. Os seus filhos até ocuparam o cargo, mas eles não satisfizeram a vontade de Deus. Eles não conseguiram suprir aquilo que o Senhor esperava de uma sucessão de tamanha responsabilidade como aquela que Samuel exerceu como sacerdote, profeta e como juiz. O que aconteceu? Então o povo, vendo que os filhos de Samuel não estavam correspondendo com aquilo, eles então viram as nações e pediram um rei, para ser igual às nações. E aquilo desagradou o Senhor.
mas o Senhor precisava de fazer de alguma forma com que esse povo tivesse os seus corações mudados. Era necessário trabalhar no intento de cada um. O intento era: dai-nos um rei. O intento era, sem saber, rejeitamos a Deus, rejeitamos a Samuel, rejeitamos o juízo de Deus, o parecer de Deus sobre nós, queremos um parecer de um rei como as nações têm. Então vamos fazer assim para eles verem como é que funciona. E então, irmãos, o homem, ele mesmo tomado, Samuel era como um homem tomado de um misto de sentimentos, de maravilhas e ao mesmo tempo de alegria, e disse: ó, aqui está, certamente aqui está o ungido do Senhor. Samuel, ele não pôde, irmãos, naquele momento, ele não pôde saber ao certo o que estava acontecendo. Ele, tomado por um impacto de pronto, Eliabe é esse, e o Senhor disse: não, não é esse. E a pergunta é: será que isso acontece comigo e com você? Quantas vezes você olhou para uma coisa e entendeu, é isso, e o Senhor não estava naquilo que você achou que estava? Quantas vezes? Inúmeras vezes. E eu vou dizer mais, irmãos, tem coisas que estão aí na sua vida agora, que você não sabe, mas o Senhor não está nisso, que você está com isso aí na sua vida agora. Qualquer um de nós que estamos aqui, tem coisa na sua vida que está nos assistindo aí, que Deus não está nisso, ainda que você pense que está. Ainda que você esteja alegre, ainda que você esteja impactado, maravilhado, Deus não está nisso. Eu vou dizer para os irmãos, isso aconteceu também com os discípulos. Lucas capítulo 24, versos 36 e 37, Jesus aparece para os discípulos, e a palavra do Senhor diz assim: e falando ele essas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, diz a palavra, espantados, atemorizados, pensavam que viram algum espírito. E ele lhes disse: por que estás perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Meus irmãos, eles ficaram tão maravilhados com aquilo que eles viram. Os discípulos, quando Jesus se apresentou, eles ficaram maravilhados, atemorizados, espantados, alegres. Eles não sabiam o que sentiam. Sentiam alegria, sentiam felicidade, sentiam tristeza, sentiam medo, sentiam insegurança. Eles não sabiam o que sentiam. E Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. E a palavra do Senhor vai dizer que eles não o conheceram. Eles não creram. Em meio àquelas maravilhas, em meio àquelas coisas que estavam acontecendo, a palavra do Senhor vai dizer que eles não creram. Mas isso acontece com a gente, irmãos. Isso tem acontecido com as nossas vidas, sim. Às vezes nós estamos alegres, cantando, glorificando, dando glória a Deus, estamos maravilhados e estamos com medo também, estamos inseguros, e ao mesmo tempo a gente não sabe o que está sentindo, mas a gente quer glorificar, a gente quer cantar e não sabemos bem onde é que está Jesus. É Ele, não é Ele, estou sentindo Ele. O que está acontecendo comigo? Como resolver isso? E Jesus então chamou eles para comer alguma coisa, e ali, mostrando a mão, mostrando que ele não era espírito, que ele estava em carne ali, eles então conseguiram parar, saíram daquele entusiasmo, daquela coisa empolgatória, aquela coisa meio confusa, mas agora não, agora era uma convicção: Jesus está aqui, é Ele, não é outro, não é um fantasma, a minha alegria não é falsa, o meu espanto também não é, porque é Ele ressuscitou, Ele está aqui. Eu estou espantado porque Ele estava morto, mas agora Ele está vivo. Então tudo se consolidou para dizer uma coisa: não suba pensamentos no vosso coração que não seja verdadeiro. Não suba pensamentos no vosso coração que não atenda aquilo que Deus tem para mostrar para você. Então, irmãos, nós podemos dizer
que o coração visto, que desde os tempos passados, os tempos antigos, o coração, ele é um lugar, e o tema da mensagem que nós estamos falando aqui hoje, diz respeito a um lugar desconhecido. Não existe um lugar tão desconhecido mais do que o nosso coração, porém nós não conseguimos nem sabemos lidar com isso. E nós vamos falar sobre isso aqui nessa noite, em nome de Jesus, para que nós possamos sair daqui hoje, não com um coração enganoso, mas que nós possamos aprender a lidar melhor com o que está aí dentro, o que está fluindo do seu ser, o que está fluindo dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu prazer, da sua vontade, o que está fluindo dos seus desejos, e como você está lidando com isso diante de uma situação que é Deus olhando para você. E eu vou dizer para os irmãos, visto que desde os tempos antigos como centro, o coração é visto, irmãos, como o centro de onde pulsa a vida, porque esse barulhinho que está aqui, ó, que as pessoas escutavam, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, então os gregos, eles entenderam que esse som era o som da vida, que esse pulsar que estava dentro de nós era a vida, ali era o centro de onde saía as coisas. E realmente nós vamos ver alguma coisa assim, quando nós vamos ler lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, irmão, nós vamos perceber que havia uma situação que o coração, ele passava a ser um lugar onde os desejos, as vontades, o prazer, a emoção e outras coisas mais fluíam dali. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós podemos dizer que este lugar é chamado de um lugar onde surgem sentimentos que nem você, presta atenção nisso aqui, irmão, isso é coisa séria. Nem você e nem eu, nem você que nos assiste, conhece o que se trata esse lugar de onde fluem essas coisas que não dá tempo de você sequer tomar conta ou conhecimento do que está acontecendo, porque eles vão surgindo. Sentimentos surgem do nada. Pensamentos, desejos, vontades, impulsos, e você vai fazendo concessões. Você vai se permitindo, e quando de fato você se dá conta, você já pecou. Você já se entristeceu, você já viu que não funcionou, que não deu certo, a vida não está dando certo de alguma forma. Por quê? Porque a fonte da vida em você está fluindo alguma coisa que você não consegue controlar. Você não consegue controlar algumas coisas que estão vindo de um lugar que eu quero ter domínio e não consigo, porque é um lugar desconhecido. Ao mesmo tempo que eu estou cantando um louvor, eu estou adorando, de alguma forma eu sento o cotovelo numa quina, ou eu tomo a notícia de alguma coisa, e aquele louvor já some, eu já falo, mas o que está acontecendo? Já sai aquele cenário de adoração, e já entra no cenário de murmuração, já entra no cenário de reclamação, e aquilo que era já não é mais, e o que passa a ser já deixa de ser, porque outra coisa já vem, e a gente não vai conseguindo entender o que está acontecendo. Porque, irmãos, eu quero trazer os irmãos para esse lugar aqui, ó. Em nome de Jesus, vem comigo nesse lugar aqui. Eu vou trazer os irmãos aqui agora em Jeremias capítulo 17, verso 9, e o lugar é esse aqui, ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A pergunta é, um lugar desconhecido é o que eu estou trazendo para os irmãos aqui. Você conhece o seu coração? Responde retoricamente para você mesmo, você conhece o seu coração? Pois eu te digo que você não conhece. E a palavra diz assim, quem o conhecerá? É a pergunta. Aí diz, Jeremias capítulo 17, verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e o provo, os sentimentos e os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui, sabe de onde vêm as ações? Ações, irmãos, é pecado consumado. Ações é você agiu de uma forma que o pecado foi consumado, ou o bem, ou a adoração, o louvor foi consumado. É consumar alguma coisa que antes começou lá, nas informações que você recebeu,
aqui em Romanos capítulo 12, verso 2, olha o que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, irmãos, vem comigo aqui perceber essa questão. Quando você recebe, irmãos, uma informação, ela vem até você através dos seus sentidos. Você recebe a informação e você começa a processar essa informação na sua vida. Você viu, você ouviu, você degustou, você tocou. Aí essas informações vindo, você vai processar isso dentro da sua mente. E a sua mente, irmãos, é um lugar aonde esse processo, ele vai acontecer aqui, ó. Esse processo, ele vai ser em função de trazer para você aquilo que você não consegue resolver por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Você recebeu a informação, você começa a imaginar, você começa a fazer imagens na sua mente. Imagens, como você fica pensando assim, o que o pastor está querendo dizer com isso, o pastor vai chegar aonde com isso, o que ele está querendo falar, a sua mente está trabalhando, eu estou aqui falando, sua mente está trabalhando, porque a fala que eu estou falando está entrando nos seus ouvidos e está gerando informações, e você está processando essas informações, e você começa a ter, você começa a formar imagem, a sua imaginação começa a trabalhar. À medida que a sua imaginação começa a trabalhar, olha onde vai tocar essa imaginação. Ela vai fazer com que você venha suscitar, a partir dessas informações, a partir dessa imaginação, você vai começar a ter sentimentos. E os seus sentimentos vai fazer com que agora, esse lugar que você não conhece, esse lugar chamado coração, que é onde flui as saídas da vida, da onde surgem os seus desejos, vontades, desse lugar vai começar, os sentimentos, vai começar a fazer sair coisas daí de dentro. Aí sabe o que vai acontecer? Essas coisas que vão surgindo do seu coração, que são desejos, vontades, são emoções, você está sendo movido por sentimentos de várias coisas que vão mexendo com a sua vida. Olha o que vai acontecer com você a partir daí. A partir daí, você vai precisar trabalhar todas essas coisas para que você entenda o seguinte: me conformo com isso ou não? Concordo com isso ou não? E sabe qual vai ser o seu julgamento quanto a isso? Sabe qual vai ser o seu parecer quanto a isso? O seu parecer vai ser um fracasso. Sabe qual vai ser o meu parecer quanto a isso? A minha maneira de agir com isso vai ser um fracasso. Eu vou fracassar quando eu tiver que dominar os meus desejos. Eu vou fracassar quando eu tiver que dominar as minhas vontades. Eu vou fracassar quando eu fizer imaginar e os sentimentos fluírem, sair do meu coração os sentimentos de emoções. E quando eu tiver que lidar com isso, eu vou fracassar. Tudo que vai fluir do seu coração em você mesmo, presta atenção nisso, hein? Você vai fracassar, eu vou fracassar. Quando você tiver que lidar com o seu coração, você é uma pessoa que está fracassada. Qualquer homem natural, na sua condição humana de ser, quando ele vai lidar com essa situação, ele está fracassado. Sabe por quê? Porque isso você não consegue controlar. Ninguém consegue controlar isso. Fala, pastor, então como é que eu vou fazer? A pergunta é essa aqui, irmãos, ó. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso? Talvez nós vamos encontrar um pouco. Se o seu coração é enganoso, mais perverso, tudo que sai dali, não pense em você que você consegue controlar. Pastor, e quando são coisas boas, você não sabe lidar com isso? Olha, eu estou tendo emoções boas, estou tendo sentimentos bons, estou tendo desejos maravilhosos, você não vai saber lidar com isso. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Eu quero dizer para minha esposa, do fundo do meu coração, com toda a minha sinceridade, que eu a amo. Não vai funcionar.
Eu quero dizer para minha filha, para o meu filho, eu quero dizer para as pessoas, eu quero falar os meus desejos sinceros para as pessoas, não vai funcionar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vou levar os irmãos agora em Romanos capítulo 7, verso 18. Para de achar que você pode lidar com o seu coração, hein? Para de achar que você consegue lidar com os seus desejos, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas vontades. Para de achar que você consegue lidar com isso. Isso não é coisa para pessoa natural lidar. Porque se você for lidar com isso da maneira natural, o mundo tenta fazer isso e não consegue. Tem livros aí para escrever, para colocar onde não se cabe de tanta biblioteca, para tentar entender esse lugar. O homem quer entender esse lugar chamado coração, de onde vem os desejos, os prazeres, as vontades, os impulsos. Aquilo que nós chamamos de cobiça, nós chamamos de ambição, nós chamamos de tanta coisa que nós não sabemos tanto o nome de tanta coisa que sai dali de dentro. Mas veja aqui, Paulo vai dizer, Romanos capítulo 7, e Paulo não escreve isso, irmãos, para mostrar a derrota dele, não. Pelo contrário, ele escreve isso para mostrar o quanto Deus o abençoou. Aqui, ó. Romanos capítulo 7, verso 18, diz assim: porque eu sei que em mim, acompanha comigo para você entender, você também. Isto é, na minha carne. Eu acredito que todos nós que estamos aqui ainda estamos na carne, porque tem ninguém morto aqui, está todo mundo na carne e no espírito. Não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Presta atenção, irmão, o que Paulo está falando. Eu estou falando isso aqui para os irmãos, porque Paulo tentou fazer o que eu estou falando aqui para os irmãos. Paulo tentou controlar os seus sentimentos, ele tentou dominar e governar o seu coração, ele tentou dar um sentido para as coisas que ele estava sentindo, que ele estava tentando expressar, mas ele vai dizer aqui, como nós lemos, ele não conseguiu, ele foi derrotado, ele foi um fracassado, em si mesmo foi, mas olha o que ele vai dizer no verso 24, ele entende quem ele é. Eu quero que você e eu entendamos o que nós somos. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A pergunta dele é, primeiro ele faz uma afirmação: miserável homem que sou. Você já parou para pensar que você tentando resolver esses problemas, você é um miserável? Você já parou para tentar que você, tentando por si mesmo, colocar essas coisas, entender essas coisas, compreender essas coisas, viver essas coisas, você se torna uma pessoa pobre, sem condição? E é triste, irmão, quando você vê um crente fora de Jesus, tentando resolver problemas de mágoas, de rancor, tentando resolver problemas de ordem sentimental, tentando resolver problemas de prazeres, de desejos, de vontades, não querendo ser grosso, não querendo ser ignorante, não querendo ser, sei lá, não querendo ser ele mesmo. Eu quero ser outra pessoa, eu não quero ser isso que eu sou, mas não consegue. Quando eu vou me dar conta, eu continuo sendo aquela mesma coisa que eu era e eu não quero ser. O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? Eu não quero ficar triste com meu irmão, eu não quero ficar com inveja do que prosperou, eu não quero ficar com algum tipo de sentimento de mágoa, ou eu não quero desejar aquilo que eu não tenho capacidade de ter. Como que eu vou resolver isso, irmão? E a tristeza que eu tenho, irmãos, é que quando um crente que se diz estar em Cristo tenta resolver isso pela sua própria condição, ele vai parar em psicólogo, ele vai parar em psiquiatria, ele vai parar em remédio, ele vai parar em tudo quanto é lugar e não consegue. Sabe por quê? Porque ele está lutando com um lugar desconhecido, ele está lutando com algo que ele não conhece, ninguém conhece, porque é um lugar difícil. Aí a palavra vai dizer:
Vamos aqui para ver o que Paulo resolveu a situação na vida dele. Você quer resolver na sua vida, irmão? Você que está assistindo quer resolver isso? Então vamos aqui ver como é que se resolve isso. Eu não sei que desejo que está fluindo no seu coração, que tipo de prazer, que tipo de situação que você vive, mas eu acredito que no coração de cada um de nós existe situação que foge do controle. Eu quero orar, mas não consigo. Eu quero jejuar, mas não consigo. Eu quero parar de trabalhar tanto e fazer mais para Jesus, não consigo. Eu quero aprender a viver e ter contentamento com pouca coisa, não consigo, eu quero mais. E eu já não sei nem o que eu quero. Eu não quero ficar triste por causa de uma enfermidade, eu não quero ficar angustiado por causa do dia de amanhã, por causa da incerteza. Eu não quero, mas eu não consigo. Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele, encontrando a solução, ele vai dizer assim: mas, ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E a pergunta que eu te faço, irmãos, é a seguinte: aonde você vai resolver essas situações, se não em Cristo? Não tem, irmãos, outro lugar para você resolver esses problemas que te consomem, que toma a sua vida sem você perceber. Meus irmãos, o coração, ele rouba a sua vida, ele saca a sua vida, ele faz a sua mente para ele, porque ele coloca sentimentos, prazeres, vontades, e faz a sua mente ficar pensando naquilo o tempo todo, e você não consegue tirar a mente daquilo, porque o seu coração está fluindo aquilo, está pulsando aquilo, e você não quer, mas não consegue se livrar disso. Miserável homem que sou, o que eu vou fazer? Aí Paulo diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele consegue, irmãos, ver aqui uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui ainda, para que os irmãos entendam isso aqui, ó. A pergunta é: como resolver isso? O entendimento pode até ser transformado, presta atenção nisso aqui, ó. Entendimento pode ser transformado, renovado. Eu entendi assim, mas agora eu estou entendendo. Só tem uma coisa: se o seu coração não for trocado, não adianta nada você ter o sentimento renovado, a sua mente transformada. A minha mente foi transformada, a minha mente foi renovada, amém? Amém. Não trocou o coração, é o mesmo, é remendo novo em vestido velho. É odre com vinho novo, mas o odre é velho. Não adianta você ter um entendimento novo se o seu coração é velho, se os seus sentimentos, a fonte de onde flui as suas vontades, de onde flui o seu prazer, de onde flui as suas necessidades, aonde você sente, aonde você percebe, os sentimentos estão fluindo ali. Se isso não for trocado e botado do outro, não adianta ter um sentimento. A minha mente agora está nova em Cristo. Quando bate lá no coração, o coração, pô, na sua mente, vai para a sua mente aquilo que eu estou desejando. Sua mente entende, eu preciso orar, mas o seu coração diz, vai descansar. Sua mente entende, eu não vou me aborrecer, mas seu coração diz, você já está cheio de ódio. Eu estou com a raiva dessa pessoa, dessa situação, esse negócio que não resolve, essa porta que não abre, e você começa, por quê? Porque está vindo do coração, e a mente, para, a renovação dela cessa, e ela começa a trabalhar naquilo que o seu coração está mandando, porque os prazeres, os sentimentos, os desejos, as vontades, falam mais alto. A sua mente trabalha para os seus sentimentos, pensa nisso. Aí a palavra vai dizer assim, irmãos, as informações chegam até nós, e os nossos sentidos, essa informação são processadas em nossa mente, e com imaginações, e nós vamos fazendo nós vamos consentindo as coisas, irmãos. Eita, glória a Deus. Quero chamar os irmãos aqui para um versículo, que está deixa eu pegar aqui, Ezequiel.
Vamos ver aqui, irmãos, primeiro. Esse texto aqui é muito interessante, que eu vou passar para os irmãos verem uma coisa interessante. A segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 19, diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, pelos quais fazeis em estar e bem atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Porque Ezequiel, o Senhor vai dizer assim: tirarei de vós um coração de pedra, um coração duro, e colocarei um coração de carne, um coração sensível, um coração que tem sentimento. Se não trocar o coração, irmãos, não vai haver mudança na sua vida. E eu quero pedir aos irmãos aqui, em nome de Jesus, trocar o coração, irmãos, é uma necessidade quando você começa a entender uma coisa: existe pensamentos na minha mente que ocupam o meu tempo, e eu não posso perder tempo com coisas que me fazem mal. E é por aí, irmãos, que começa a nossa batalha, para que nós não venhamos a ser a mesma coisa de todo dia. Estar em Cristo, irmãos, é um ambiente que resolve toda essa situação. Qual é o seu prazer? O meu prazer, tem um prazer aqui que não é bom. O que eu vou fazer com ele? É o meu prazer. O que eu vou fazer com ele? Não fluiu o meu prazer nele, nem em você, nem em você. Surgiu em mim. O prazer que está aqui em mim não está na minha esposa, nem nos meus filhos, no meu neto. Está em mim. O que eu vou fazer com ele? É meu. E eu não vou conseguir ficar jogando coisa fora que é minha. Não é fácil, irmão, arrancar um braço e jogar fora, porque esse braço é meu, mas eu não quero mais, porque ele não está me fazendo bem, eu tenho que jogar ele fora. É fácil você arrancar e jogar para lá sentimentos, prazeres, desejos, é seu, porque fluiu de você. O que você vai fazer com isso? É isso que está o problema, irmão, porque às vezes é uma coisa que vai te matar, é um desejo, é um prazer que vai te destruir. Sabe onde você resolve isso? Você só resolve isso em Cristo. Sabe por quê? Porque não é você que resolve, Cristo já resolveu, porque Ele venceu todos os nossos desejos, todas as nossos prazeres, tudo que é desagradável, tudo que é ruim, Ele já resolveu. Ele resolveu todos os males, todos os enganos, todas as mentiras, tudo que flui em nós, que não é bom, que é ruim, Ele já resolveu. E Ele resolveu aonde? Ele resolveu na cruz do Calvário. Ele levou sobre Ele tudo que era ruim, meu, e me deu tudo que era bom dEle. A questão, meus irmãos, é essa: recebi. Não pense que você não vai receber não, tá? Não, pastor, na minha vida eu não tenho mais prazeres ruins, eu não tenho mais desejos ruins, eu não tenho mais pensamentos ruins. Mentiroso quem fala isso. Enquanto o homem for carne, ele vai estar sendo impulsionado, porque a palavra diz que os impulsos da carne faz isso com a gente. A palavra diz que os impulsos da carne nos levam a essa situação. E aqui, eu vou mostrar para os irmãos: recebi. Aqui, ó. Seu coração vai lá e faz aqui, ó. Então aqui um desejo. É seu. Você pega isso e você vai fazer o que com isso? Talvez tenha desejo na sua vida que você já não precisa mais resolver ele, que está resolvido. O desejo de fumar não vai vir até mim, porque isso aqui não tem mais efeito na minha vida. Desejo de beber cachaça, beber cerveja, fumar maconha, cheirar, prostituir, adulterar, sei lá o que você tem desejo, não tem mais. Mas tem um que está lá. Tem um que está lá, está aí, ó, está aí, ninguém tirou. Está aí, ó, está aí, e ninguém tirou, está aí. É aquele desejo ruim, que volta e meia o seu coração te entrega a ele. Aquele desejo quando a pessoa te fala uma palavra, coisa, você dá aquele xingão na mente nele. Você xingou aquela pessoa. Alguns até matou a pessoa. Na mente você pecou, por causa daquele desejo.
Você achou mal o seu irmão, você desejou mal a ele, você não gostou da atitude dele, você tá distante dele, porque você rejeitou ele de alguma forma, porque alguma coisa aconteceu que você não gostou. Então ele não tem mais aquela proximidade, você criou um muro, você criou uma distância, e aquele sentimento foi te entregue. O que você vai fazer com isso? Sabe qual é a alegria, irmão, que nós temos que ter? É que eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei. Mas quem é que sabe? Eita glória, Jesus sabe. E se eu estou nele e ele está em mim, eu falo: Senhor, toma esse sentimento, porque o Senhor já venceu, em nome de Jesus. Rasga isso, Senhor. Por isso, eu quero dizer para você, se você tem algum sentimento na sua vida, algum prazer, algum desejo, alguma coisa que você não está conseguindo resolver, em nome de Jesus, pede a Deus para mudar esse coração seu, para um coração que entenda: eu não posso resolver, eu não consigo. Para com esse negócio de ficar tentando resolver. Quando você olha para uma pessoa que surge um sentimento que não é agradável a Deus, não tente resolver. Vou lá dar um abraço naquele irmão, vai ficar tudo certo. Não, vou conversar com ele, não vai resolver. Você tem que ir até Jesus e falar: Senhor, esse sentimento está me machucando, esse sentimento está me trazendo problema, resolve. É inimizade? Ele resolveu a inimizade porque ele propiciou a nossa vida perante Deus. Você está se sentindo injustiçado? Ele se tornou justiça para você, porque ele tirou você da cadeira do réu e ele tomou o seu lugar naquele tribunal. Ele te justificou. Você está se sentindo rejeitado, está se sentindo aceito? Ele resolveu, porque ele fez a reconciliação. Ele reconciliou você e a mim com Deus. Se surgiu um desejo, qual o desejo surgiu na minha vida? Surgiu um desejo aonde eu me sinto fraco, não tenho forças, eu não consigo, eu me acho incapaz, eu me acho rejeitado, desprezado. O que eu faço com esse sentimento? Eu falo, as pessoas não entendem, eu falo, as pessoas não aceitam, parece que ninguém me ouvindo, parece que eu estou, o que eu faço com isso? Você vai até Jesus, porque ele disse para você: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, irmãos, eu estou falando isso aqui para vocês e para mim, porque eu quero dizer uma coisa: amanhã, hoje ainda, você vai se deparar, presta atenção, você vai se deparar com um desejo, um sentimento no seu coração, que você vai dizer: o que eu faço com isso? Senhor, isso não é bom, eu estou como Paulo, miserável homem que sou, eu não quero isso, mas isso está aqui. Eita glória! Vai a Jesus, meu irmão, entrega a Ele, esteja em Jesus, entrega a Ele. Sabe o que Ele vai fazer? Ele já resolveu. Ele vai dizer assim: meu filho, minha filha, eu já resolvi isso há muito tempo. Por que você está perdendo tempo com isso? Por que você está se desgastando com isso? Eu já resolvi. Eu já resolvi isso. Para nós encerrarmos, irmãos, como resolver isso? O lugar é desconhecido. Eu não sei o que fazer. E se alguém aqui disser que sabe o que fazer por si mesmo, não está faltando com a verdade. Agora, para encerrar, irmãos, eu quero dizer aos irmãos aqui uma coisa. Quando você tiver com o seu coração apertado, não adianta você ficar levantando a mão, dando glória a Deus alto, cantando, vindo para a igreja. Vou lá para a igreja, sentar lá. Não adianta. O que você precisa entender é o seguinte: meu coração precisa ser trocado por um coração que saiba o que fazer, um coração que eu tenha percepção
que eu tenha sensibilidade de entender, veio o sentimento, eu sei o que fazer com isso, que agora o meu coração é novo. Não é mais aquele coração duro, onde eu resistia tentando resolver por mim mesmo. Agora não, agora eu já entendi, Senhor, eu não consigo resolver nada, mas Jesus resolve tudo para mim em nome de Jesus. Está aqui, Senhor. Saí aliviado. Cadê aquele sentimento? Cadê? Está em Jesus. Não está te perturbando, não está te atrapalhando. Não, por quê? Porque eu deixei ele em Jesus. Sabe o que Jesus fez comigo? Me aliviou, porque aquilo ali para mim era um peso, era um fardo, e agora eu já não tenho mais. Então eu continuo feliz, continuo alegre, continuo podendo dizer, continuo podendo expressar, cantar, louvar, continuo. Por quê? Porque tudo que é as minhas mazelas, aquilo que são o que de mal há em mim, eu vou lá e coloco em Cristo, e peço: Cristo, Jesus, Senhor, só Tu foi o único que resolveu todos os meus problemas. Porque os meus problemas em Cristo, irmão, não serão resolvidos. Os meus problemas em Cristo já foram resolvidos. Presta atenção nisso. Seus problemas em Cristo não serão resolvidos. Eles já foram resolvidos. O que você precisa é tomar posse disso. Não perca tempo tentando resolver um problema de um lugar que você não conhece. Coração, lugar desconhecido. O dia que você tiver com aquela, olhar para o espelho, olhar para você como quem diz: quem sou eu? Quem é essa pessoa que está aí que eu não estou nem conhecendo? Você fala assim: eu estou num lugar que eu não estou me conhecendo, é porque eu estou naquele lugar. O coração do homem é um lugar desconhecido. E não adianta você pensar que vai entender a dor do irmão, a tristeza, que você não vai. Você pode até tentar, mas não vai. Mas Jesus sabe o que fazer. Amém? Vamos parar de sofrer em nome de Jesus.